Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Desde já quero agradecer ao pastor Jamilson. Muito obrigado, pastor. Aqui é uma casa que particularmente nós gostamos muito de estar, porque a gente acha que vem trazer e quando a gente cai em si, a gente descobre que a gente veio buscar. Trago um abraço do meu pastor Jorge Lacerda, nosso Moisés, porque, irmãos, a unção de Deus na nossa vida, ela só flui de forma genuína quando a gente a exerce debaixo de autoridade. Quem quer exercer, quem tenta exercer a unção debaixo de desobediência, é igual Coré Datã e Abirão, né? A terra vai se abrir. Oh Deus, aleluias. Livro dos Provérbios, capítulo de número 7. Livro dos Provérbios, capítulo de número 7. Confesso aos irmãos que o tema nos proposto nos fez degladiar dentro da palavra, nos fez percorrer textos bíblicos à procura daquilo que Deus queria transmitir. Mas tem coisa, irmãos, que a gente não encontra na superfície, né? Tem coisa que nós temos que pegar a picareta para encontrar, porque o nível de preciosidade é alto. Tem coisa que a gente não encontra na calçada. Tem coisa que para que a gente encontre, nós precisamos cavar. Provérbios, capítulo de número 7. Vou pregar sobre a unção de canela, também chamada de unção de cinamomo. Quem achou, desachei? Vamos ler a partir do verso de número 6, que diz assim: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um mancebo falto de nome, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora, contenciosa. Não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. Esforçou seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo hoje, paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro à busca diligentemente a tua face e te achei. Se a gente pega esse versículo fora de contexto, né? Dá até parece até bonito, né? Busquei diligentemente a sua face e te achei. Mas quando a gente aplica dentro do contexto, a gente descobre que, olha só, já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Linho fino de onde? Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa. Olha só, o marido não estava na casa. Foi fazer uma jornada ao longe. Um saquitel de dinheiro levou na sua mão. Só no dia marcado voltará a casa. Feche os seus olhos, mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, esta é a sua palavra, que ela venha atingir nessa noite o principal objetivo dela, que é a transformação das nossas vidas. Fala conosco, que o seu Espírito tenha liberdade no nosso meio. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Meus irmãos, é sabido de todos nós que quando nós falamos sobre unção, a unção nada mais é do que uma capacitação, sobrenatural, dada por Deus
para que alguém possa executar um ministério, um chamado, uma missão. A unção, ela serve para expandir as nossas capacidades, que sem a qual, através do nosso esforço humano, nós fracassaríamos no que tange a obra do Senhor nosso Deus. Nós precisamos então de um elemento sobrenatural, de uma capacitação sobrenatural, que nos permita avançar na obra, que nos permita sermos eficientes na obra. Por que muitos fracassam em seus ministérios? Porque eles fazem a obra vazios da unção. Nós sabemos que o óleo da unção, ele servia no Antigo Testamento para ungir pelo menos 3 tipos de ministérios. Quantos tipos? O óleo da unção era derramado sobre a cabeça dos reis. O óleo da unção era derramado sobre a cabeça dos profetas. O óleo da unção era derramado sobre a cabeça dos sacerdotes. Nós sabemos que o profeta era alguém que havia sido chamado para representar Deus diante dos homens. Vamos repetir isso? O profeta foi chamado para representar diante dos... E o sacerdote, ele tem uma missão oposta. Ele foi chamado para representar os homens diante de Deus. E o rei, ele foi chamado para reinar sobre os dois. Então o óleo da unção era derramado sobre essas 3 classes em Israel, porque nenhuma classe de pessoas levantadas por Deus dentro de Israel deveria fazer a execução do seu ofício sem a unção. Nenhum homem levantado por Deus em Israel deveria executar o seu chamado sem com que o Espírito Santo estivesse derramado sobre ele. Nós sabemos que o óleo era símbolo do derramar do Espírito. O óleo representava o Espírito Santo sendo levantado para exercer sobre Israel algum tipo de liderança. E é interessante que Salomão, que se encontra na posição de rei, um homem que foi usado para a construção do templo, aonde todo o sistema sacerdotal não só funcionou, mas fluiu, porque funcionar e fluir são 2 coisas totalmente diferentes. Funcionar, qualquer lugar funciona. Se você passa na frente do centro de Macumba, está escrito lá, horário de funcionamento. Então funcionar, qualquer lugar funciona, mas fluir no Espírito. Irmãos, então Salomão conhece de forma específica a unção, porque todo rei, ele era orientado por um profeta. Todo rei, ele tinha um profeta ao qual ele deveria dar ouvidos. Todos os reis em Israel, eles tinham que receber um azeite sobre as suas cabeças, e esse azeite ele tinha que ser derramado sobre a vida do rei por um profeta. Salomão estabelece o templo, então ele tem um vínculo direto com todo o sistema sacerdotal. Ainda que ele vai falar através de alegoria no texto que nós lemos, através de parábola no texto que nós lemos, eu quero, irmãos, decodificar algumas informações aqui, para que nós podemos, através dessa fala de Salomão, entendermos o propósito da unção e principalmente do óleo de canela. Ele começa no verso de número 1, dizendo assim: olha, filho meu, guarda os meus mandamentos, os esconde dentro de ti. Quando ele começa dizendo filho meu, parece que ele está escrevendo de forma específica para alguém, de forma específica para um homem, talvez um filho que ele tinha. Porém, quando ele escreve dizendo filho meu, ele está chamando a nação de Israel de filhos de Abraão. O destinatário, então, desse escrito de Salomão, dessa fala de Salomão, é justamente o povo de Israel. E ele começa dizendo, no versículo de número 6, que ele estava na janela de sua casa, que ele estava na sacada de sua casa. Não sei se foi talvez a mesma janela que Davi esteve presente quando viu Batseba e caiu em prostituição. Mas da mesma forma Salomão está na janela e ele consegue observar também
um ato de prostituição acontecendo diante dos seus olhos. Mas diferente do seu pai, Salomão não participa. O Salomão que escreve o livro de Provérbios já não é mais o mesmo Salomão que escreveu o livro dos Cantares. Nós sabemos que o livro de Cantares vai retratar coisas escritas por alguém que escreve com coração, por alguém que está extremamente apaixonado por alguém. O livro dos Cantares representa o amor de Salomão pela Sulamita. Ele está na flor da idade, ele ainda tem os cabelos pretos, tem os seus músculos malhados, mas no livro de Provérbios, Salomão já não mais escreve como um jovem, já não mais escreve como um menino, mas agora o que nós estamos ouvindo, irmãos, é a voz da experiência. Agora nós vamos ouvir o Salomão que durante a sua juventude se contaminou e se prostituiu com muitas mulheres, advertindo os jovens de sua geração de forma veemente, que eles devem se abster da prostituição, que eles devem fugir da mulher adúltera. Salomão aqui agora vai trazer a expressão de tudo aquilo que ele aprendeu caindo em sua juventude. Ele não vai mais escrever com o coração, ele não vai mais escrever com a emoção. Agora Salomão, ele vai escrever usando a razão. Ele vai ser racional com seus ouvintes. Ele começa a descrever essa parábola dizendo que da sacada de sua janela ele vê entre os simples um jovem, ao qual ele quer destacar pelo menos 3 características desse jovem. Primeiro, a sua juventude, no propósito de retratar a sua imaturidade. Ainda que neste caso aqui, juventude sirva para retratar a imaturidade desse rapaz, nós entendemos que no reino, maturidade não tem nada a ver com idade, mas com fidelidade. É por isso que nós vamos ver moleques de cabeça branca, homens formados de 15 anos. Porque maturidade no reino não diz respeito à idade, diz respeito à fidelidade, diz respeito à santidade, diz respeito à comunhão, diz respeito a conhecimento, diz respeito a discernimento. Sim, maturidade no reino vem com uma ótica diferente daquilo que a gente imagina. É porque maturidade no reino não depende de idade, mas de intensidade. Irmãos, então Salomão ele quer mostrar que se trata de atos de um jovem e assim retratando a sua imaturidade, porque, irmãos, alguns entre nós ainda não se dedicaram a aperfeiçoar na fé, estão como Himeneu e Alexandre, aos quais o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que entregou ambos para Satanás, para que o corpo seja destruído, mas para que a alma seja salva, porque eles não quiseram desenvolver uma boa consciência e acabaram fazendo naufrágio na fé. É como diz o autor aos Hebreus, tem muitos que pelo tempo já eram para ser mestres, mas eles têm que receber leitinho, alimento de criança, porque não tem intensidade, não tem fidelidade, não tem santidade, então não progride na fé, mas permanece menino, fazendo coisas de menino, pensando como menino, se frustra num casamento, porque entrou num casamento como moleque, e casamento não é para moleque, casamento é para homem, casamento é para um ser maduro, para alguém que dá ouvidos à palavra. Salomão está então revelando a imaturidade desse menino. Ele começa dizendo, ele é jovem, ele é mancebo, ele é imaturo. E Salomão agora vai dizer que ele é falto de juízo. Falto de juízo é alguém inconsequente, é alguém que não sabe medir as consequências que suas atitudes irão projetar na sua própria vida. Muitos cristãos são assim, eles fazem simplesmente pelo prazer, não se importa com as consequências que virão depois. Deixa eu te dizer uma coisa, nós somos totalmente responsáveis pelas consequências das escolhas que nós fazemos segundo a nossa própria vontade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando nós fazemos tudo segundo a vontade de Deus, explícita na sua palavra, é Deus quem é responsável pelo desfecho das suas escolhas.
Então, faça escolhas baseadas na palavra. Mas esse menino é faltoso de juízo. Ele não se baseia na palavra, ele não se baseia na razão, ele é tomado pela emoção. A nossa geração tem que parar um pouco com o eu sinto e passar a absorver mais do está escrito. Esse menino é mais voltado para o eu sinto. O problema não é sentir, o problema é sentir sem base bíblica. Porque tudo aquilo que a Bíblia me diz, irmãos, eu só não quero se não me foi prometido. Porque tudo aquilo que me foi prometido eu quero vivenciar sobre a face da terra. Mas esse menino, ele se move pelas emoções, ele se move pelas suas paixões, ele cede diante da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Salomão também vai chamá-lo, vai dizer que ele passeia na escuridão da noite. Então ele está observando de sua sacada, ele está dentro de casa, o menino está fora de casa, irmãos, passeando na escuridão da noite. É interessante o que Jonathan Edwards diz no seu sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele diz, irmãos, que o ímpio não precisa de um empurrão de Satanás para que ele possa cair. O simples fato dele andar em solo escorregadio, o próprio peso do seu corpo já se torna suficiente para derrubá-lo. Então quem anda em solo escorregadio está muito propício à queda. Quem anda em solo escorregadio está muito propício a cair. Irmãos, não andem em solo escorregadio. Com pecado não se brinca. É interessante que a Bíblia, em relação ao diabo, nos manda até enfrentar. A gente pode enfrentar, a gente pode impor. As portas do inferno não vão prevalecer, mas em relação ao pecado, a Bíblia nos manda fugir. Então eu descubro que eu não tenho que ter medo do diabo, eu tenho que ter medo do pecado. Olha só o que Salomão agora vai expressar. Que pelo fato desse menino ser imaturo, pelo fato desse menino ser falto de juízo, e pelo fato dele andar em solo escorregadio, pela escuridão da noite, em um horário em que era para ele estar em casa, o texto vai dizer assim, olha, verso 10: e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro. Porque quando a gente cria a possibilidade, o diabo se apresenta com a oportunidade. Porque cada um é tentado segundo as suas próprias concupiscências. Deixa eu te dizer uma coisa: se você quer capturar um leão, você vai pôr o que na armadilha? A alpiste? Eu ponho aquilo que ele come, eu ponho aquilo que ele quer. Eu observo durante um tempo e eu descubro quais são as suas vontades mais peculiares, quais são as suas tendências. É isso que o adversário faz, ele descobre as nossas predisposições. E quando ele descobre as nossas predisposições, ele vem com a proposta, ele vem com a oferta. É por isso que você não deve verbalizar aquilo que você não quer ver manifesto. Você não tem que externar aquilo que você não quer ver manifesto acontecendo na sua vida. Porque quando a gente externa, ele passa a saber, porque ele não tem acesso à nossa consciência, mas observa constantemente os nossos atos. E é por isso que essa mulher sai ao encontro dele, porque ela sabe aonde encontrá-lo. Como ele criou a possibilidade, essa mulher sai para oferecê-lo uma oportunidade. Olha só. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta. Primeira característica dessa mulher. E antes de nós entrarmos nessa característica, irmãos, Salomão, quando ele começa a escrever isso, esse texto se tratando de uma parábola, aonde ele vai descrever um fato que provavelmente ele viu. Quando ele usa a figura de uma prostituta, de uma meretriz, se nós formos descorrer os livros dos profetas Isaías, o livro do profeta Ezequiel, o livro do profeta Jeremias, todas as vezes que Israel se coloca em condição de apostasia,
Israel é considerado como uma meretriz, ele é considerado como uma prostituta, porque, irmãos, idolatria é adultério espiritual, porque o povo de Israel, irmãos, era conhecido como esposa de Jeová, noiva de Jeová. Deixa eu te dizer uma coisa, Jeová não tolera uma noiva que quer ter amantes, ele requer fidelidade. Quando Salomão começa a escrever isso aqui, ele começa a descrever a nação de Israel em condições de apostasia. Aí o texto vai dizer: eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta. Por que a prostituta se enfeita? Porque ela se veste da forma que ela se veste, porque ela quer atrair os olhos dos homens. É por isso que ela usa esses adornos lugares, porque eles veem nesses lugares uma proposta de não terem que lidar com os seus pecados e receber tudo que Deus tem para oferecer. O problema é que isso é engano, o problema é que isso é obra do anticristo, o problema é que Satanás está por trás dessas circunstâncias. Sabe por quê? Deus não quer intimidade com quem não está disposto a ter uma vida de fidelidade. Irmãos, não queira encontrar na cama quem você não encontrou no altar. Não queira encontrar na cama quem você não encontrou no altar. É Deus dizendo para nós: vamos lidar com os seus pecados primeiro, e depois nós lidamos com as outras coisas. Vamos abandonar primeiro os seus ídolos, vamos primeiro abandonar as práticas de prostituição, vamos abandonar muita coisa, porque Deus não quer dividir a sua vida, o seu coração com ninguém. Deus quer exclusividade. Ninguém quer se casar sem exclusividade. Quando nós levamos uma mulher para o altar, um homem para o altar, claro, um homem com mulher, mulher com homem, vamos lá. Nós só estamos aqui porque Adão era hétero. Porque quando ele conheceu Eva, irmãos, ele fez o serviço que devia ser feito. É por isso que a gente está aqui. Se fosse Adão e Ivo, a gente não estava. Mas todo mundo que casa quer exclusividade. O corpo da mulher pertence ao seu marido, o corpo do marido pertence à sua mulher, a intimidade de ambos pertence somente a ambos. Isso me faz lembrar nas condições que Deus colocou o profeta Oséias, porque é interessante que sempre que Deus nos chama para uma missão, Ele nos coloca em uma condição para que nós venhamos sentir aquilo que Ele sente primeiro. Ele diz para Oséias: vai e casa com uma mulher adúltera. Ele se casa com uma mulher adúltera. Aí a mulher vai e adultera. Aí ele vai para Deus: Deus, ela me traiu, perdoa ela. Oséias perdoa, ela vai e trai de novo. Deus, ela me traiu de novo, perdoa ela. Aí agora ela vai para uma condição mais difícil, ela é vendida como escrava sexual. Deus, agora ela foi até vendida, agora pega o seu dinheiro, vai lá e compra ela de volta. Mas meu Deus, eu não vou aguentar isso. Mas porventura não sois vós assim comigo, a casa de Israel? E Deus fala através de Oséias: quantas vezes vocês se prostituíram com outros deuses e eu fui e perdoei vocês? Quantas vezes vocês se venderam e eu fui e comprei vocês de volta? Deus permite Oséias sentir aquilo que ele sente, irmãos. Deus permite com que os seus profetas sintam, obviamente que de forma fracionada, não em toda a sua intensidade, porque não suportaríamos, talvez até nos mataríamos. Mas Ele implanta na nossa mente, no nosso coração, um pouco daquilo que Ele mesmo sente em relação ao seu próprio povo. Porque nós temos que andar alinhados com o mesmo sentimento de Deus, irmãos. E ela se veste então com vestes de prostituta. Ela se adorna, porque ela quer chamar a atenção do rapaz. Ela quer enganar o rapaz. Ela quer conquistar o rapaz. Ele já anda em solo escorregadio. Ele já anda pela escuridão da noite. Ela sabe bem o que ele quer. E por isso que ela se veste como prostituta. Me perdoa, mas quem se veste como prostituta será tida como prostituta. Quanto mais o corpo amostra, menos respeito você representa.
ela sabe onde encontrá-lo. O texto ainda diz, com enfeites de prostituta, segunda característica, astuto coração, astúcia, perspicácia, esperteza. Nada mais são do que as características que fez com que Satanás olhasse para a serpente e a escolhesse dentre todos os animais do jardim. A sua perspicácia, a sua astúcia, a sua esperteza. Deixa eu dizer uma coisa, Satanás não está de olho nos seus defeitos, ele quer usar os seus talentos. Essa mulher é astuta, ela é inteligente, esperta, perspicaz, mas ludibriada pelo adversário. Ela vai usar o seu dom, ela vai usar o seu talento para fazer a obra de Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa para você, cantor. A coisa que Satanás mais quer ver é você cantando para ele no mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, pregador. A coisa que o diabo mais quer é você influenciando pessoas para ele, pessoas no mundo, que permaneçam no mundo. Ele quer usar os nossos talentos ao serviço do reino das trevas. Não entregue os seus dons, não entregue os seus talentos, não entregue aquilo que você faz com excelência de bandeja nas mãos de Satanás. Mas essa mulher usa a sua astúcia, usa a sua inteligência para chegar até este jovem. E olha o que o texto continua dizendo: enfeites de prostituta, 1, astuto coração, 2, esta era alvoroçada. Alvoroçada é alguém que cria contenda, é alguém que cria confusão, é alguém que traz rebeldia, divisão, dissensão para o seio da igreja. É característica de uma pessoa que comete prostituição espiritual, porque quem serve ao Senhor, quem tem fidelidade ao Senhor, isso, irmãos, reflete diretamente no nosso caráter. A evidência de que Deus está na minha vida, de que está na sua vida, não é falar em línguas, é segurar a língua. A presença do Espírito está mais voltada a segurar a língua do que a falar em línguas, tá? Mas ela é contenciosa, ela é briguenta. Olha lá, contenciosa. Quarta característica, não para em casa os seus pés. Sabe o que é isso? Pula de igreja em igreja, não firma em lugar nenhum. E o problema é que nem faz isso sozinho, nem faz isso sozinha. Todo lugar que entra, quando sai, quer arrastar mais alguém. Deixa eu dizer uma coisa, quer sair, sai, mas vai sozinho. Irmãos, Deus está falando aqui. Eu nunca vi Deus tratar nenhum pecado na Bíblia de forma tão terrível igual Ele trata a rebelião. Irmãos, eu tenho dó do rebelde, irmãos. Eu tenho pena do rebelde, irmãos. Eu tenho pena do destino dele. Essa mulher é assim, ela é rebelde. Ela não ouve ninguém. Deixa eu dizer uma coisa, você não foi chamado para ser bode, você foi chamado para ser ovelha. Ovelha não mete o chifre no pastor, não dá cabeçada, não dá trabalho. Ela é conduzida na obediência, irmãos. Você não foi chamado para ser bode, para dar trabalho, porque na obra de Deus é assim: ou você trabalha, ou você é o motivo do trabalho. É dois tipos de gente que tem: ou você está visitando, ou daqui a pouco está sendo visitado. Olha só, ela não para em casa com seus pés. Ela não para em casa com seus pés. É por isso que ela não aprofunda as suas raízes. Irmãos, uma árvore de raízes profundas, ela pode enfrentar qualquer estação do ano. Ela passa pelo outono, pelo inverno, pelo verão, pela primavera. As características exteriores dela se moldam às circunstâncias, mas a raiz permanece intacta. A raiz permanece a mesma. É por isso que vem um vendaval e ela não é arrancada, ela permanece de pé. E quanto mais profundas são as raízes, irmãos, menos influência ela sofre do meio externo. Por que tem muita gente sendo influenciada pelo mundo?
Por que o diabo tem conquistado tantas vidas, tantos irmãos? Porque eles não têm as raízes profundas. Porque eles não se firmam em um lugar. Porque eles ficam pulando de um lugar para outro. Irmãos, toda árvore que é arrancada várias vezes, vários pedaços de sua raiz ficam aonde ela foi plantada pela última vez. A raiz nunca se desenvolve. Está arrancando de um lugar, vai chegar uma hora que vai pôr numa terra que não vai sobreviver, vai secar e vai morrer, irmãos. Se aprofunde, permaneça, persevere no mesmo ambiente, cresça, aproveita o ambiente para crescer nele. Aproveita o solo que Deus te colocou. Olha só, mas ela não firma os seus pés em casa. Ela não firma os pés em casa. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Sabe o que é espreitar? É vigiar, sem querer ser vista. Isso é espreitar. Ela fica vigiando os rapazes. Ela não quer ser vista. Ela se esconde. Ela quer preservar a sua imagem, fazendo isso, escondendo os seus pecados. Deixa eu dizer uma coisa: santidade não diz respeito aos pecados que você consegue esconder, mas aos pecados que você abandona. Mas ela está sempre à espreita. Como a Bíblia diz, que o diabo anda ao derredor, à espreita, observando, camuflado, porque ele não quer ser visto. Melhor ainda é se a pessoa ainda acreditar assim: o diabo não existe, porque ele não precisa que você creia nele para atuar na sua vida. Não é como o reino, que você precisa crer em Deus para que o agir dele venha sobre você. Não, se você não crê no diabo, melhor ainda para ele. Melhor ainda para ele. Ele fica à espreita, ele fica ao derredor. Mas muito bom que a Bíblia diz que ele fica ao derredor, mas os anjos do Senhor fazem acampamento ao nosso redor. Ele pode andar ao derredor, mas tem anjos que o barram ao nosso redor. Essa mulher vive à espreita. Esse rapaz não é crente, ele não tem acampamento angelical ao seu redor. Isso permite com que ela o visualize diretamente. Ele não está oculto aos olhos dela. Ela pode observá-lo sem ser vista. Ela observa os seus atos, ela observa as suas atitudes, e ela diz: esse aí é um alvo fácil. Esse aí é uma presa fácil. Eu vou conseguir o que eu quero com esse rapaz. Irmãos, eu fico pensando, porque os líderes do Sinédrio não chegaram em Pedro? Porque os líderes do Sinédrio talvez até chegaram em Tomé, mas ele falou: olha, eu tenho até alguma dificuldade de crer em alguma coisa, mas vender ele eu não sou capaz. Porque os líderes do Sinédrio, irmãos, chegam em Judas. Observação. Ficaram à espreita. Vamos observar os 12. Vamos ver através do qual nós vamos ter acesso ao ministério de Jesus. Através de suas atitudes, Judas mostra ao Sinédrio que ele é um alvo fácil, que ele aceita a proposta. Ele observa as suas atitudes, vê as suas tendências, vê o quanto você é vulnerável, vê se você é propenso a traí-lo, vê se você é propenso a abandoná-lo, a trocá-lo por alguma coisa que o diabo porventura pode te oferecer. Está sempre à espreita, camuflado, sem ser visto. A Bíblia diz que ele se transfigura em ministros de justiça, em anjo de justiça, em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. Deixa eu te dizer uma coisa: ele não vai aparecer de chifre, rabo, tridente, capa, irmãos, mas de forma camuflada. Olha o que o texto agora continua dizendo: aproximou-se dele e o beijou. Ela o agarra, ela se aproxima dele e depois o agarra.
O problema desse agarramento, quem recebe o agarramento é quem não soube lidar com a aproximação. Se você deixar aproximar, em breve ele vai te agarrar. E o pecado é assim, ele passa do outro lado da rua, você não olha, ele passa de novo, aí você já cumprimenta, eita, joia? Você quer passar do mesmo lado da rua, eu quero desafiar o pecado, agora eu vou passar do mesmo lado da rua, você passa do mesmo lado da rua, no outro dia você já para, aperta na mão, depois você já está chamando para tomar um café. Porque você não soube lidar com a aproximação, acabou caindo no agarramento. Agora está embaraçado, porque o pecado ele começa como uma teia de aranha e termina como uma camisa de força. Propaganda enganosa dessa mulher, mas consegue atrair esse rapaz. Deixa eu te dizer uma coisa, a tentação é uma propaganda enganosa do pecado. O que é uma propaganda enganosa, irmãos? Vamos lá. Todo mundo aqui já deve ter entrado no AliExpress, na Shopee, comprado alguma coisa que não veio do jeito que estava lá. Ou veio a metade do tamanho. Ou a bateria não dura conforme o prometido. Ou não serviu ou ficou grande demais. A propaganda enganosa é assim, ela propõe algo que ela não pode cumprir. O pecado é assim, sabe o que o pecado faz? Vem! Assim você vai ser mais feliz. E te entristece quando você cai e voltam os pensamentos suicidas. Sabe o que o pecado diz? Vem! Comigo você vai ser mais livre. Quando você fizer, vai ser libertador. E você faz e te aprisiona, te prende, não te deixa mais sair. Você não consegue mais abandonar. Propaganda enganosa. O pecado oferece, através da tentação, uma propaganda enganosa para ganhar você. Alguns vão dizer que não acreditam em campanha, que não querem fazer campanha, que igreja não precisa fazer campanha. Deixa eu te dizer uma coisa, todo ano o inferno entra em uma campanha para te ganhar. E sabe quantos elos tem? 365 elos. No ano bissexto tem 366. Enquanto o inferno faz campanha para nos ganhar, nós fazemos campanha para retrucar. Irmãos, toda campanha que eu prego, eu gosto de dizer o que é uma campanha. Campanha é quando dois exércitos estão se enfrentando em uma batalha. A batalha não é decidida, a guerra não é decidida numa única batalha, irmãos. E no meio dessa guerra acaba acontecendo as campanhas. O que é uma campanha? É quando um exército investe contra o outro. Uma campanha, 2, 3. E o número X de campanhas ele derruba o outro. Cada elo da campanha é uma investida que nós damos contra as trevas. Talvez a sua campanha vai ser como a de Davi. 5 elos. No primeiro elo o gigante caiu. Mas talvez vai ser como Naamã, 7 elos, só caiu no último. Mas vai cair, irmãos. Olha só o que a Bíblia continua dizendo. Aproximou-se dele e o beijou, esforçou seu rosto e disse-lhe. Agora depois do beijo, depois do agarramento, ela ainda vai abrir a boca para dizê-lo, porque o diabo pode te fazer cair. Você pode cair no seu pecado, mas agora depois da queda vem a tentativa de te fazer permanecer. Olha o que ela vai dizer. Olha o que ela diz, irmãos. E disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao seu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Ela está dizendo: eu estou em dia com a minha vida espiritual. Fica tranquilo nesse pecado, está tudo certo. Eu já ofereci os meus sacrifícios pacíficos. Sacrifícios pacíficos nessa época era pelo menos 2 coisas. A primeira coisa, busca de bênçãos. A pessoa oferecia o sacrifício pacífico para buscar bênçãos do Senhor. Segunda característica, o sacrifício pacífico era oferecido também em forma de adoração. Vê que não tem holocausto,
vê que não tem sacrifício para perdão de pecados, é só bênção, é só cântico, é só vitória, é só adoração. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando você adora, quando você canta e não vive o que canta, a sua adoração se transforma em mentiras, sendo lançadas constantemente ao céu, sendo reprovadas no céu. Deixa eu te dizer uma coisa: o céu só recebe a adoração que sai do coração que recebe a palavra. Enquanto você barra a palavra no seu coração, a sua adoração é barrada no céu. E ela está dizendo: está tudo bem, nós adoramos, já ofereci meu sacrifício, já entreguei o meu voto, permaneça no pecado, você é dizimista. Está achando que tu está comprando Deus? Está achando que Deus está ganhando alguma coisa quando você vem e levanta os braços? Até chora, quem vê até acha que é. Essa mulher, ela quer segurar esse rapaz no pecado, quer sustentá-lo no pecado. Você caiu, nós nos beijamos, isso aconteceu, mas eu só vim aqui atrás de você porque eu estou em dia, eu já ofereci o meu sacrifício, eu já entreguei o meu voto. Fica tranquilo, eu canto, fica tranquila, eu prego, fica tranquilo, eu oro, tá tudo bem. Vamos permanecer na prática do pecado. Sabe por quê? Porque Deus me usa. Mas Deus usa, irmão. Tá na prática do pecado, mas Deus usa. Muitos que Deus usa chegarão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em seu nome não expulsamos demônios, não operamos maravilhas? Mas Cristo os dirá abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê? Talento não significa relacionamento. Cristo não quer o seu talento se você não quiser primeiro um relacionamento. Ele não precisa do seu talento. Obra de Deus não se faz com talento. Obra de Deus se faz com relacionamento. Porque tem muita gente que passa muito tempo na obra de Deus, mas não passa um minuto com Deus da obra. Relacionamento. Ela não quer um relacionamento com Ele, ela quer uma noite de prazer com Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: não vem na igreja só para ter uma noite de prazer, porque quem vem por uma noite é prostituta. Esposa não vai por uma noite, ela vai por uma vida. Uma vida de exclusividade com o seu noivo. Olha só o que o texto continua dizendo: já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. É interessante que as visitas dela ao Egito acontecem. Egito, Babilônia, são nações dentro da Bíblia que servem para tipificar o mundo. Ela está na igreja, ela oferece os seus sacrifícios, mas vira e mexe, ela faz uma visitinha no mundo, e ela sempre costuma trazer algumas coisinhas de lá. E a sua cama, porque até cama de crente, irmãos, é altar. Quarto de crente é altar. O seu quarto, a sua cama tem que ser tão santo quanto esse altar, se não mais. Mas a cama dela é coberta com linho fino do Egito. Representa as suas visitinhas ao Egito. Aí agora ela vem dizendo: já perfumei o meu leito com mirra, aloés. Não vamos entrar nesses dois, mas a canela. Irmão, sabe para que a canela servia? Pastor, todas as vezes que um casal de judeus estavam em crise e o casamento dava aquela esfriada, sabe o que o marido fazia? Ele ia até o mercado, comprava o óleo de canela, porque ele tinha propriedades afrodisíacas no seu perfume. Aquele cheiro suave da canela fazia com que viesse a acontecer eles usavam para dar uma apimentada no relacionamento. Ele massageava o corpo da sua mulher com óleo de canela, e aquilo aquecia a sua esposa. Estava ali dentro da casa dela o que era necessário para reaquecer,
o seu relacionamento com o seu marido, porque ela tem marido, o texto diz isso, ela tem marido, mas aquilo que Deus deu para ela, para que ela usasse com o marido, ela vai entregar aos amantes. É isso, entregamos o nosso tempo, a nossa adoração, a nossa vida, a nossa força, há muitas coisas que não são o rei, que não são o reino. Nós estamos entregando aquilo que serve para aquecer o nosso relacionamento para com Deus aos amantes. Meu querido, não faça isso, não faça isso. O óleo é um símbolo do Espírito. Use essa presença do Espírito que está agora entre nós para aquecer novamente o seu relacionamento com Deus. Não use, irmãos, me desculpe, mas isso aqui não é um spa. Você não veio receber massagem no ego. Você veio estar diante de uma palavra que traz transformação de vida. Nós estamos aqui para derramar o óleo de canela, algo que venha reaquecer a chama no seu coração, pelo rei, pelo reino. Irmãos, olha só, o relógio está correndo. Ela perfumou o leito dela, porque ela sabe que quando esse rapaz entrar no quarto, ele vai querer ter intimidade com ela, ele vai querer adentrar em um relacionamento mais íntimo com ela, por causa do cheiro do óleo de canela no ar. Deixa eu dizer uma coisa, o óleo de canela representa o poder do Espírito sobre. Mas não adianta ter o poder do Espírito sobre, se você não tem a pessoa do Espírito dentro. Quando existe o poder do Espírito sobre a vida de alguém que não tem a pessoa do Espírito dentro, isso é sinal de juízo, porque Deus não tem dois fogos. Deus tem um fogo só. O mesmo fogo que purifica o ouro, a prata e as pedras preciosas é o mesmo fogo que consome o capim, o feno e a palha. Quando a presença do Espírito desce sobre um lugar que não tem santificação, isso representa juízo, irmãos. Pessoas que serão só como os corvos, levando carne fresca e pão para Elias, vão participar do processo de Deus na vida de Elias, mas depois vão voltar para a carniça. Olha só, vem, aí ela vai dizer para ele, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremos-nos com amores. Ela está dizendo, nós temos bastante tempo. Aí ela vai dizer, por quê? Porque o marido não está em casa. Quando Cristo está na casa, a noiva não se prostitui. Noiva que se prostitui é sinal de marido que não está em casa. Batseba caiu, mas foi Urias que não levantou os muros. Eu deixo o muro da minha casa abaixo, Davi vem e pula mesmo. Davi da sua sacada vê mesmo, muro baixinho. Eu vou para a guerra, mas não cuido antes do meu lar, o inimigo entra enquanto eu estou lá. Então não venha para o altar e deixe o seu lar desprotegido. Olha só, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. Sabe o que é isso aqui? É Israel perdendo a presença de Deus. E na manifestação do Cristo, o evangelho vai até os gentios. E o noivo já está há 2000 anos longe dessa noiva, que hoje em dia se prostitui entre as nações, está sempre à espreita, com vestes de prostituta. Mas o texto também deixa uma promessa. Ele saiu com um saquetel de dinheiro e levou na sua mão, ou seja, ele foi comprar alguma coisa. É o que ela está dizendo. Mas o texto continua falando, olha só. Só no dia marcado voltará a casa. Fique sobre seus pés, por favor. Irmãos, quando ele voltar a casa, ele não virá buscar uma prostituta. Ele virá buscar uma noiva.
A volta dele é iminente, irmãos. Uma noiva que sabe que o seu noivo pode voltar a qualquer momento, ela não vive dessa forma, porque ela está pensando que, olha, eu tenho tempo, ele não vai voltar agora. É uma noiva que espera o noivo que volte no seu próprio tempo. É uma virgem imprudente. Virgem nada, né? Aqui é prostituta. Mas ela não reserva azeite, porque posso ficar só com um pouquinho, ele vai dar. Ele vai voltar no meu tempo. As 5 virgens imprudentes eram mulheres que esperavam um noivo que voltasse ao tempo delas. Mas as prudentes eram virgens que aguardavam um noivo que voltasse no tempo dele. Então vamos guardar bastante, porque não sabemos quando ele virá. Então vamos permanecer no azeite. Vamos permanecer transbordando com reserva. Irmãos, no arrebatamento ele vem nos ares. Ele arrebata a sua noiva. Ele se casa com ela. Nas bodas do Cordeiro. A Bíblia não diz que ela dura 7 anos, mas como é um evento que acontece de forma concomitante com a grande tribulação, porque dentro do Kairos, irmãos, não existe sensação temporal. Quando a igreja adentrar nas bodas, ela perde a sensação temporal. Ela está em um ambiente eterno. Mas o mundo vive 7 anos de grande tribulação. E ele está se casando. Depois Israel, quando ele volta com a sua noiva, com a sua igreja no final da grande tribulação, o que era para ser noiva vai ser só convidado da festa. Quem sobreviver à grande tribulação, porque toda hora na Bíblia fala assim, morreu 1/3, depois morreu mais 1/3, aí morreu mais um monte, morreu mais um monte, aconteceu isso, e abre um selo, abre outro selo, depois derrama a taça, depois... Meu irmão, se tu está com esperança de sobreviver na grande tribulação, pega uma gripe e tu não vem na igreja. Mas hoje o óleo de cinamomo, o óleo de canela vai ser derramado sobre você. Essa chama vai ser reacendida. Satanás pode ficar espreita, mas os anjos do Senhor vão se posicionar ao seu redor, porque o óleo estará sobre a sua cabeça. Eu quero convidar para vir aqui na frente você que quer passar por um renovo espiritual. Senhor, eu vim aqui nessa noite, eu quero ser renovado no espírito. Eu quero voltar para minha casa com óleo sobre a minha cabeça. Eu quero convidar você aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Você que está orando, Senhor, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Está buscando por isso, quer ser batizado. Eu quero convidar você para vir aqui na frente, para que esse óleo seja derramado sobre você. Irmãos, o Espírito não é só poder, ele também traz resistência. É por isso que o adversário bate, e a gente permanece de pé. Por quê? Ele gera resistência. Vem aqui na frente, eu quero orar com você.